Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aí de portal 1111. Pois é. Como é que tá a sua energia? Como é que você tá funcionando nesse dia de hoje e nos dias que antecederam, né, essa energia? Já sentiu? Já percebeu? Importante estar olhando para isso, hein? Porque todos os portais trazem energias que de alguma forma são positivas para nós individualmente, mas também são muito positivas para o planeta e, obviamente, né, para o coletivo de Chama Gêmeas. E hoje eu quero dividir essa live em 3 momentos. Quero dividir essa live em 3 momentos. O primeiro momento é o momento de eu contar para vocês sobre um sonho que eu tive, tá? Um sonho que eu tive muito significativo. Na verdade, não é um sonho, né, gente? É realmente um desdobramento. E esse desdobramento me trouxe muitas informações sobre o coletivo de Chama Gêmeas, sobre o desenvolvimento desse processo energético que vocês vivem, né? E isso vai ser muito positivo para vocês, porque eu vou estar explicando também esse sonho e trazendo ali clareza para você ver onde é que você se encaixa, o que você está sentindo, tudo isso aí, ok? E no segundo momento, eu vou fazer aqui uma pequena leitura de cartas, tá? Uma coisinha rápida. E num terceiro momento, eu vou abrir para vocês me fazerem perguntas sobre essa energia, sobre o que vocês estão vivendo, ok? Tá? Então, eu vou só aguardar aqui a chegada de mais pessoas, o pessoal lá do grupo, né? E vou então começar aqui contando para vocês o que foi que eu sonhei, ok? Então é isso, vamos aguardar aqui só um pouquinho, o pessoal chegando, né? Estava enviando o link, pessoal do grupo. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Só um minutinho, esperar mais aqui o pessoal ir entrando. E aí já explico para vocês que vou dividir essa live em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou contar para vocês o sonho que eu tive, né? Foi um sonho revelador, né? Se é que eu posso dizer assim. E eu vou explicá-lo também, né? Para você entender aí onde você se localiza nessa história, se faz sentido para você. É um sonho que tem relação com a energia do portal 1111. E também, depois, vou fazer uma pequena leitura de cartas, uma coisa bem simples mesmo, bem rapidinho. E vou abrir para vocês me fazerem perguntas, tá ok? Perguntas que vocês quiserem em relação a isso que a gente está conversando, em relação ao que vocês estão sentindo, tá? Né? Como é que tá essas energias que tá chegando para vocês? É um portal realmente forte, né? Eu vejo que os dois portais mais fortes energeticamente para esse coletivo é o do mês de agosto, que trabalha muito com as energias sirianas, né? E a maioria aí das chamas gêmeas passaram por essas experiências que têm relação com Sírios. Isso é realmente muito forte, até porque tem a energia dos mestres ascensos também, né? E esse aqui, do mês 1111, que é um mês que
traz a energia do despertar, né? E a gente, como está movimentando isso, a gente está sempre despertando, né? Então é isso que eu vou falar para vocês. Vamos aguardar só mais um minutinho. Enquanto isso, eu quero tirar uma primeira cartinha aqui, que vai falar para vocês sobre uma energia de um arcanjo, de um anjo, né? Que vai nos acompanhar aqui, trazendo clareza, trazendo sentimentos de compreensão, né? Mas também sentimentos de amorosidade, de expansão do cardíaco, de ancoramento de energias de luz, de amor. Todo o trabalho que eu faço, até mesmo as lives, eu acho que é necessário a gente ancorar e se conectar, né, a essas energias mais superiores. E aí eu uso aqui o tarô, os oráculos, só para a gente ilustrar esse fato. Não necessariamente precisaria, né? Mas para a gente ilustrar, então eu gosto de trazer. O tarô já foi para mim uma ferramenta muito importante e necessária. Hoje em dia ela já faz um tempinho, né, que ela é uma ferramenta só mesmo de ilustração e criativa e agradável e dinâmica, né? Divertida também. Então vamos ver aí quem que se conecta conosco aqui. Arcanjo Raziel, valorize seu poder. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar bênçãos na sua vida. Bacana, hein? Bacana. Gostei. Trazer aí poder pessoal, né, principalmente. Então, como eu estava dizendo aí, né, que entrou mais gente aqui, eu vou dividir essa live em 3 momentos, tá? No primeiro momento eu vou contar para vocês um sonho que eu tive, digamos que ele seja um sonho revelador, né? É o nome que a gente dá para um sonho que está manifestando ou está esclarecendo uma situação, tá? E esse sonho estava realmente esclarecendo algumas coisas referentes a essa energia do portal 1111 e a situação, né, que está o coletivo de Chama Gêmeas, tá? Inclusive eu já até postei aqui no Instagram um texto menorzinho e postei também no YouTube, na parte da comunidade, eu postei essas informações aqui que eu vou trazer para vocês. Então, depois vocês podem ler também com calma, né, para poder identificar. Mas começando então o sonho, né, contar sobre o sonho, eu sonhei que tinha um divino masculino. Muito interessante, porque esse divino masculino, ele era muito sensível e muito acolhedor, amoroso, né? Assim, gentil, muito com uma energia do divino feminino. Eu notei isso. E esse sonho começou de uma forma assim, que eu visse do alto a situação, né? Eu não estava presente ali na situação, não estava vivendo a situação. Eu estava acompanhando, né, digamos assim, o desenvolvimento, o desenrolar naquela situação. Então eu vi um jovem, um homem jovem, né, bem sucedido, que tinha aí um trabalho bacana, né, que tinha uma vida bacana, que gostava também de sair, passear com os amigos, ir para um barzinho, ir para uma boate, né? Trabalhava aí numa grande empresa. E esse modelo, né? Esse estilo de vida, uma vida bem mais conectada com a matéria, mas muito despojado, muito animado, né? E tudo mais. E aí,
uma dessas noites que ele saiu, sem nenhum relacionamento afetivo inicialmente, e uma dessas noites que ele saiu, ele conheceu uma mulher. E essa mulher, a característica dela era assim, era uma mulher pequena, baixa, né? Não muito baixa, mas assim, uma mulher pequena, né? Muito magra, do cabelo longo, preto, e vestia um vestido branco, tá? Um vestido longo branco. E essa característica me fez pensar muito sobre uma questão assim de aparentemente ser frágil, né? Mas na verdade não era frágil essa mulher. Assim como esse homem, que aparentemente parecia um homem uau, né? Um cara bonito. Eu vi um cara assim muito bonito, forte, alto, né? Com o cabelo que eles passam assim, um negócio todo arrumado, com casaco, indo trabalhar, né? Aquela coisa bem arquetípica, né, de um masculino. E ela também bem arquetípica de um feminino que aparentava né, muito frágil, vamos dizer. E eles se encontraram nesse bar, nesse restaurante, se conheceram. E o que eu via dele é que ele ficava, na maioria das vezes, meio parado, observando ela. E ela muito agitada, né? No sonho eu via ela, andava para cá, andava para lá, né? Muito rapidinho, assim, né? E não tinha muita concentração, tá? Não tinha muita concentração. E os dois começaram a se relacionar, até que chegou um momento que ele percebeu que aquilo não estava bacana para ele. Porque ele sentia que ela não se conectava verdadeiramente a ele. Ele percebia que existia uma atração entre eles, que existia algo ali realmente diferente, que ele falava, poxa, né, parece que eu encontrei a pessoa certa. Mas ela não percebia muito isso, ou se percebia, talvez ficasse agitada desse jeito, justamente por perceber essa energia tão marcante, né? Isso, na verdade, é bem comum, né? Bem comum de uma das partes, normalmente a parte menos consciente das conexões, né? Menos expandido ou menos responsável, normalmente tem esse tipo de atitude, né? Uma atitude assim muito de receber aquela energia, não saber lidar com isso e ficar meio perdido, meio agitado ou disperso, tá? Às vezes é muito em relação a isso. E a outra parte, já normalmente mais consciente, ela fica um pouco mais introspectiva e observadora, percebendo, né, aquelas situações. E assim foi acontecendo. Mas como ela se comportava desse jeito ao longo desse, entre aspas, namoro, mas não se consolidou um namoro, ele resolveu então terminar aquela situação, né? Resolveu que não queria mais e tudo. E aí aparece uma outra cena, eu continuo vendo do alto, tá? Eu continuo vendo do alto, observando, como eu disse para vocês, eu não fiz parte desse cenário, né? Eu apenas estava observando esse fato acontecendo, no, digamos, individual, mas depois que eu acordei, eu vi claramente que isso era uma energia coletiva e aquilo ali possivelmente era só um cenário, uma holografia talvez, para que eu me lembrasse, né, assim que acordasse. E aí, então, depois que ele finalizou com ela, apareceu ela indo ao apartamento dele, batendo na porta e chamando e tudo, e ele lá dentro do apartamento não quis abrir a porta. Mas era perceptível que ele estava bem introspectivo, com um pouco de chateação, né? E assim, também um pouco de dor no sentido de que ele queria realmente abrir a porta, mas ele sabia que não devia. Então aquilo também estava conflituoso para ele. E aí ela foi embora. Foi embora, passou um tempo, ele deu uma desligada, e aí, novamente, voltou a viver a vida dele lá, normal, e resolveu
sair, ir para um novo restaurante com os amigos e tudo. E eu vi nessa parte, eu vi ele numa, tipo uma boate, assim, um lugar de dança, né? Meio escuro, assim. E ele encontra uma mulher, uma outra mulher, tá? Só que essa outra mulher era exatamente igual à primeira, exatamente igual. Mas ele não percebeu isso, tá? Ele não percebeu. Então ela era pequena, magra, vestia um vestido branco, tinha um cabelo preto, exatamente igual. Mas ele não viu isso. E aí conheceu ela e ali mesmo, naquele lugar, né, ela começou com o mesmo comportamento da anterior. O mesmo comportamento, displicente, e às vezes não se conectava, né? E ele também sentiu por ela uma energia muito semelhante ao que ele tinha sentido pela anterior. E as duas eram exatamente iguais. E tudo aconteceu exatamente igual. Ele tentou mais uma vez e não viu que não daria certo. Só que antes dele, digamos, terminar, né, com essa moça, apesar de não ter assumido nenhum compromisso muito sério, ele descobriu que ela, essa segunda moça, era irmã gêmea. Olha, para vocês verem, coisa de sonho, né? Óbvio que irmã gêmea outra pessoa ia perceber de cara, né? Mas no sonho não. E isso me faz pensar muito nos fractais de alma das chamas gêmeas, né? Então existe, a maioria das vezes encontra, né, com essa alma, muitos chamam de chamas gêmeas, mas outros chamam de almas gêmeas, ou enfim, né, que tem uma conexão aí mais profunda. E muitas vezes existe um outro ser que é da mesma consciência monádica, né? Da mesma, faz parte ali do mesmo núcleo de alma. É óbvio que aqui na Terra tem uma aparência diferente uns dos outros, né? Mas a essência é a mesma e muitas vezes se comporta de forma bem semelhante. Então, para você que está vivenciando esse tipo de conexão, ou para você que está vivenciando uma conexão kármica, você vai falar assim que talvez você perceba que nos seus relacionamentos parece que sempre acontece muito igual. Você arruma outra pessoa, né, e muita coisa igual acontece. Principalmente as coisas que não são boas, né? As coisas que são desafiadoras. E nesse sonho foi assim, só que ele marcou bastante porque, de fato, no próprio sonho, elas eram irmãs gêmeas. Mas ele não tinha percebido isso. Aí ele finalizou com ela fez a mesma coisa, foi lá, bateu na porta do apartamento e tudo mais, e ele disse que não abriu a porta e tal. Bom, o que aconteceu logo em seguida? O pai delas, elas contaram para o pai a história, e o pai delas resolveu então ir lá conversar com esse cara e meio que tirar ali uma satisfação, e falou para ele assim, conseguiu falar com ele, falou para ele assim, ó, você vai ter que escolher. Né? Você escolhe uma ou outra, porque essa situação aí não pode continuar. As duas gostam de você, as duas querem ficar com você, então a única saída que eu vejo é você escolher uma das duas, né? Ok. Sonho, né, gente? Tudo é arquetípico, tudo é simbólico e representativo, tá? E aí, ele, logo em seguida, falou que então ia fazer isso. Mas começou a conviver com elas, assim, e percebeu que elas não queriam. Queriam que ele as escolhesse, ou uma ou outra. Elas queriam, sabe o quê? Assim, por elas terem essa agitação, essa displicência, essa coisa do vai e volta, né? Esqueci de comentar, nesse relacionamento, com as duas, né? Ele ficava uns dias ok, depois elas sumiam, depois voltavam, né? E meio que não dava muita satisfação daquela situação, era um vai e vem. E para elas, sendo que elas queriam continuar vivenciando esse vai e vem, seria bom, porque uma ia e a outra sumia.
Aí, quando a outra voltava, a outra sumia, né? Ou seja, agradava todo mundo, até porque elas eram iguais. Para ele, talvez nem fizesse tanta diferença assim, não sei, isso não foi visto ali no sonho, né? Mas o que apareceu era isso. E, inicialmente, ele ficou muito perturbado com aquela história. Ele achou que ele estava sendo manipulado, que ele estava sendo realmente, digamos assim, ferido e desrespeitado, né? Quando ele percebeu que elas não queriam o que o pai havia proposto. Elas queriam fazer esse jogo aí mesmo. E aí, então, ele pegou as coisas dele, né, meio que tirou umas férias, saiu desse apartamento e foi para as montanhas, tá? Sumiu, desapareceu, sem dar satisfação. Bom, aí entra o pai novamente nessa história e vai com as filhas procurá-lo nessa montanha onde ele está, né? E eu continuo vendo todo esse cenário ali por cima, não estou envolvida no cenário. E eu vi assim umas montanhas muito altas mesmo e muito escuras, umas pedras muito escuras e um rio muito de águas muito fortes, né? De correnteza muito forte. E depois, logo em seguida de ter visto, parece que tinha que passar por esse rio para chegar lá onde ele estava. E aí elas chegaram, né? E o pai chegou na frente, pediu para ele ouvi-las, né? Para eles resolverem aquela questão. E aí, então, ele falou, ok, vou ouvi-las. E aí eu sei que para elas chegarem bem próximo de onde ele estava vivendo numa casinha muito pequenininha, e ele estava lavando roupa na mão, né? E torcia, enxugava e botava no varal. Então ele ia lá no tanque, tinha máquina de lavar não, ia lá no tanque, lavava, tá? Corria lá e colocava no varal. Isso era o que ele estava fazendo. E aí chegou uma delas e para ela ficar perto dele para conversar, tinha muita lama. E ela tentava e escorregava, né? Tentava escorregar, caía, levantava de novo até que chegou perto dele. Mas o interessante é que ela falava, não sei o que ela dizia, e ele continuava lavando a roupa e pendurando no varal e não prestava atenção no que ela dizia. E aí depois uma conversou, falou que tinha que falar, e depois a outra veio e fez, e caiu, escorregou na lama do mesmo jeito, depois se aproximou dele, e ele continuou pendurando a roupa no varal, e então ela falou que queria que falasse, e quando ela terminou de falar, o sonho acabou. Né? Esse foi o sonho, muito claro, muito, assim, bastante tranquilo no sentido de percepção das cenas e tudo mais. E aí, então, eu acordei, né, e comecei a analisar esse sonho, tá? Analisar o sonho, ver se ele tinha sentido mais era comigo, se ele tinha sentido com algum grupo que eu conhecesse, ou uma cliente, né? Começar ali, localizar aquela informação e sentir do que se tratava. E aí, à medida que eu fui fazendo isso, como todos os sonhos que eu faço, que eu vejo claramente assim, eu faço uma interpretação. E essa interpretação está, como eu disse para vocês, aqui no Instagram, na parte do... o feed, né? No feed do Instagram, só que no Instagram a gente não pode postar uma coisa muito longa, né? E aí não dá pra ter muita clareza ali do que eu entendi desse sonho. Mas lá no YouTube, na comunidade, na parte dos posts, tem toda a interpretação, né? E vocês que me seguem já sabem que eu faço material realmente profundo. E aí tem que ler mesmo, tem que entender, tem que sentir, né? Que o meu objetivo realmente é esse, né? Eu não faço material para você só passar o olho superficial, tá? Eu não vou contar para vocês a interpretação, que eu quero que vocês vão lá e que vocês leiam, para vocês irem identificando onde vocês se localizam. Mas eu vou dar aqui umas dicas, aqui umas partes, né? Vou até ler para vocês umas partes aqui, né? Bom, o homem
representa aspectos do feminino. Ele é um yang, mas representa aspectos do feminino, revelando a integração das polaridades, né, da polaridade yin no campo coletivo daquele menos consciente, que normalmente é o divino masculino, tá? Então, esse é um ponto, né, de clareza que eu tive. Ou seja, o divino masculino, aquela parte da conexão que é menos consciente, justamente por ser muito yang, ela está trazendo um aspecto yin. Ah, Priscila, mas eu sou divino masculino e estou numa conexão com o divino feminino. E aí, como é que faz? Isso é muito raro, né, gente? Isso é muito raro mesmo. Mas acontece, a gente vê que já existe isso, até porque todos estão despertos, tá, gente? Essa conversa de será que o meu gêmeo está desperto? Vocês já podem, nem precisa perguntar mais, né? Sim, todos estão despertos, ok? A não ser, claro, o pessoal que começou nessa conexão, 6 meses, máximo 1 ano, são pessoas que ainda estão entendendo isso, tá? Mas não existe mais essa coisa de não estar desperto. A diferença que ocorre é que alguns, que normalmente é o divino feminino, estuda mais, expande mais, faz mais curas, portanto ele segue à frente, né, no processo. Enquanto o divino masculino, a energia mais yang, ela normalmente não vai muito atrás, né? Não é todos os casos, mas a maioria, e aí então você acha que não está desperto. Está, só que não está expandindo a consciência. E lembrando a vocês que essa questão de yin e de yang não está relacionada ao corpo físico, né? Então você pode ter um corpo físico feminino e uma essência que está mais aparente nesta encarnação, yang, que é a essência mais masculina, ok? Então esse é um ponto, tá? As irmãs gêmeas, né? As irmãs gêmeas, por sua vez, representam o núcleo do divino feminino, que também está estabilizando as suas polaridades, mas que neste momento manifesta um aspecto yang, mais ativo e mais racional, ok? Aí, você pode buscar entender assim, tá, eu percebo que eu estou muito yang, mas você está muito yang antes de fazer as suas curas, quando começou o processo, ou você está yang porque você já fez muitas curas, já venceu aquela etapa de dor, de sofrimento, noite escura da alma, e aí começou a ficar mais no campo do mental, e que muitas vezes a pessoa confunde esse mental com yang, o que não deixa de ser também, mas não necessariamente é porque você está yang, mas é porque você está utilizando muito o corpo mental, né? Então, quando você está no corpo emocional, com muitas feridas, você pode ser um yin, um yang, um homem, uma mulher, mas você vai apresentar uma característica muito mais do arquétipo feminino, né? Com dor, sofrimento, tristeza, introspecção, depressão, né? Chateação constante, carência, ok? Mas não necessariamente. Então tem que ir avaliando, né, gente? Vocês vão avaliando aí, né? Autoconhecimento. Ai, não sei, não entendi. Vai pensando, vai se perguntando que vocês vão entendendo. E o que é isso no geral? São as energias do portal 1111, né, que estão incidindo no campo vibracional do divino masculino e divino feminino, tá? E levantando essas questões, né? Levantando esse divino masculino para ver esse yin e trazendo um aspecto mais mental para tirar o divino feminino dessa ideia muito sofredora, tá? Então, é isso aí. Equilíbrio das polaridades. E para ter um equilíbrio de polaridades,
acontece muito espelhamento. Então, nesses vídeos e textos que eu venho trazendo aí já há uma semana, antes agora, né, do dia 11, antes desse portal, que já tem essas energias incluídas, eu falo muito de espelhamento, tá? Então, aí os 2, 3 vídeos anteriores ou postagens, vocês podem ler se quiserem, né? Trazer mais conhecimento e expansão de consciência para vocês irem entendendo esse caminhar aqui, ok? Bom, no campo coletivo das chamas gêmeas está passando por uma limpeza profunda nos relacionamentos baseados em independência energética, romantização. Isso está sempre acontecendo, né, gente? Está sempre acontecendo. E aí, nesse material que está lá no YouTube, eu trago algumas informações bem específicas, né? Então eu enumero isso dizendo assim: vamos aos principais pontos dessa informação e dessa energia do portal 1111. Então, o primeiro é sobre o observador, a posição da consciência, que é a consciência, a minha própria consciência, observando aquela estrutura se desenvolvendo ali. Depois eu falo de inversão das polaridades, né? Isso aqui que a gente está conversando, e os detalhes centrais disso, a repetição dos padrões de espelhamento, a montanha e a lavagem de roupa, né? O que é que isso significa, que tem muito a ver com purificação do coletivo do divino masculino, e também a lama, o rio, os obstáculos, tá? Que tem a ver com esse feminino atravessando algum aspecto de densidade do seu ser, né? Possivelmente, gente, o feminino saindo do corpo mental inferior, né, e indo para o corpo mental superior. Não que isso não aconteça em rede, em ciclos, isso acontece, né, vai e vem, é cíclico isso. Mas aqui é no sentido de passar para esse mental superior, né, ter mais discernimento, mais clareza, mais coerência, e ficar mais tempo nesse mental superior do que nesse mental inferior, que ainda é muito ego, tá? E esse divino masculino, possivelmente, está indo do corpo mental, do corpo emocional para o corpo mental inferior, né? Ainda com algumas questões, mas já trazendo alguns aspectos mais introspectivos, de reflexão, tá? E para aqueles que já fazem um trabalho há muito tempo, já estão aí vendo que, né, já estão mais à frente aí, normalmente o divino feminino está indo, tá, para a conexão com o corpo Budi, e o divino masculino para a conexão com o corpo mental superior. Então a gente tem esses, digamos, níveis de consciência atuando neste momento, e é onde essa energia do portal 1111 vem, digamos, para despertar esses núcleos e esses níveis, para que as pessoas vão cada vez mais atingindo frequências mais elevadas. Agora, lembrando sempre que portal traz uma energia de esclarecimento, de estímulo, digamos assim, né? Cutuca ali em você, faz doer algumas coisas para você enxergar o que precisa ser feito. Isso não significa que o portal faz curas. Muita gente, isso aí eu ouço desde sempre, né? Principalmente divino feminino, acredita que o portal traz energia de cura. Então eu vou esperar o portal vai me curar disso. Não vai. Mas eu falo com toda certeza para você, o portal não vai te curar. O que o portal vai fazer é estimular a sua percepção, tá? Te dar uma clareza, um boom, né? Para você ver que tem alguma coisa ali que você precisa fazer. Mas o processo é você que tem que fazer, né? Você vai atrás de fazer as suas curas, ok? O portal não cura ninguém, ok? Se curasse, nós não estávamos mais nesse planeta. Quantos anos vocês que estão aí têm? Eu tenho 50, né? Então, existiram 50 portais 1111 na minha vida. Né? Então, se eu tivesse sido curada só pelo portal 1111, sem falar dos demais que existem no ano, eu não estaria aqui, na verdade. Né?
Mas não é só por isso que eu sei que o portal não cura, não. É claro que é por causa de orientação também do comando cristalino, dos mestres ascensos e também pela prática, né? A gente vê aí no dia a dia. Bom, então eu trago mais informações para vocês aqui sobre toda essa história, para vocês irem se localizando. No material anterior, eu trouxe informação também sobre as características de quem está no corpo mais ativado, né? No corpo Budi ou mais no mental superior, porque isso faz muita diferença para você que está vivenciando essa conexão, tá? Isso faz muita diferença. Tá um calor danado aqui. Eu tô tentando aqui diminuir meu calor aqui com esse cabelo. Mas vamos lá. Sempre que eu começo a fazer os trabalhos com vocês, né, principalmente na reintegração, os meninos sabem, é muito calor que vai chegando, né? A energia fica muito intensa. E no finalzinho, eu faço um convite. Amanhã, dia 12 de novembro, tá? Às 20 horas, eu vou fazer um terceiro workshop, tá? Terceiro workshop que vai ser às 20 horas, pelo Zoom, né? Aqui pelo Zoom. Aqui não, né? Pelo Zoom, aqui nós estamos no Instagram. E aí, para você fazer a sua inscrição, você pode acessar o meu link na bio ou então nas postagens que eu venho fazendo. E aí você faz a sua inscrição. Se você não estiver no grupo de Prosperidade Cristalina, aí eu coloco você nesse grupo. Então você vai receber o link, tá? Amanhã. Nós vamos trabalhar exatamente isso. Uma ativação de cura, tá? Que está relacionada com o equilíbrio dessas polaridades, a ativação de maior clareza desses corpos sutis, tá? Então nós vamos trabalhar esse tipo de energia, uma energia de frequenciamento, uma energia que vai elevar a sua frequência vibracional, expandir o seu cardíaco e fazer algumas curas, tá? Realmente isso sim vai te ajudar, né, a fazer curas, ok? Então amanhã, dia 12/11, às 20 horas, pelo Zoom. Precisa fazer inscrição antes, ok? É só me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu faço a sua inscrição e te coloco lá no grupo. Tá legal? Bom, como eu disse para vocês, eu ia fazer uma parte explicando isso aqui e uma segunda parte fazendo uma rápida leitura aqui para vocês se identificarem ainda mais, porque o meu objetivo é que vocês tenham um insight, um download, uma percepção, né? Que ajude vocês a saber localizar o que vocês estão sentindo com essas energias do portal. Porque eu sei que elas despertam muitas sensações, sonhos, né? Pode ter encontros, tá? Entre você e a sua chama gêmea, ou pode aparecer um outro fractal, isso é muito comum também de acontecer nessa época, né? E pode estar existindo alguns conflitos emocionais aí no seu dia a dia, ou uma percepção energética mais aflorada, ou aqui o terceiro olho latejando muito, né? Isso tem acontecido comigo, meu terceiro olho, ó, latejando muito nos últimos 15 dias, já tinha tempo que isso não acontecia, né? Então tudo isso pode estar acontecendo com você, mas por quê? O que está acontecendo no meu campo energético? O que está mudando na minha realidade? O que isso tem a ver com o meu despertar, a minha ascensão? O que isso tem a ver com a minha conexão? O que isso tem a ver com o meu propósito de alma, com o meu desenvolvimento de autoconhecimento espiritual? Né? Preciso perguntar isso. Por quê? Né? Porque aí você vai fazendo suas curas, se conhecendo e elevando, ok? Então esse é meu objetivo aqui com vocês. Por isso eu vou tirar as cartas, porque é divertido, é agradável, gostoso e você pode ter maiores esclarecimentos. Então para isso eu vou pedir para você escolher, tá? O 1, o 2 ou o 3. Vou até arrumar aqui uns símbolos, né? Para facilitar a vida de vocês. Que aí você vai se identificando com o símbolo e tem, de repente, uma resposta melhor, né?
Olha só, o que eu vou pedir para você agora? Respira fundo, né? De preferência, dá aquela solta pela boca, né? Pra dar aquela acalmada no seu ser. Fecha os seus olhos. Se você tiver com tempo, bota até um sonzinho, um mantra, porque isso estimula muito a sua pineal a se conectar, né? Mudar a vibração, a frequência até do seu próprio corpo para você fazer uma conexão melhor com o seu eu superior, né? A sua super consciência quântica, que eu sempre venho falando para vocês, que é uma consciência que a gente tem, mas nem sempre a gente está conectado a ela, ou se está, às vezes é difícil de entendê-la, né? A comunicação não é muito simples. Mas nós podemos agora tentar fazer uma comunicação um pouco melhor, aproveitando a energia do portal. Então respira, né? Se você puder colocar ali um mantra, uma musiquinha de fundo bem agradável, solta ali pela boca, né? Para você escolher qual desses 3 objetos e, de acordo com cada um deles, né? Eu vou fazer a leitura para vocês. Enquanto vocês fazem essa respiração, intencionam essa conexão com essa consciência superior, eu vou colocar os montinhos de cartas aqui, tá ok? Porque aí eu dou um tempo maior para você. E aí depois eu mostro os objetos, ok? Continua aí, fica aí fazendo esse movimento, enquanto eu distribuo as cartas. Respira profundamente, com os olhos fechados, intencione a conexão com a sua consciência superior. Então vamos lá? Fez a sua conexão, respirou, acalmou a mente, trouxe a consciência para aqui e agora, né? Vocês podem também, uma dica para vocês podem também sempre fazer algumas batidinhas assim, ó, assim no timo, tá? Umas batidinhas, concentrar, para expandir o seu cardíaco, para ativar também a sua proteção, né? A sua imunidade. Isso é muito bom também, porque isso ajuda o seu corpo físico a lidar com essas energias. Então vamos lá. O primeiro montinho aqui se refere a essa pirâmide de quartzo verde, ok? Vou até pôr aqui em cima. O segundo montinho, pirâmide de quartzo rosa. Espero que dê para ver o rosa, porque é tão clarinho, né? Acho que dá. E o terceiro, pirâmide de quartzo transparente, translúcido, ok? Tá? Então é isso. Montinho 1, 2 e 3, certo?
Escolha, sinta, vê o que chega aí para você. E quem estiver chegando agora aqui, direto aqui nessa leitura, eu sugiro, de repente, não fazer a leitura, né? Dar um pause aí, fazer a sua conexão e depois voltar e fazer a sua escolha. Ou assistir a live até aqui, né? E aí depois continuar assistindo lá desde o início. Que aí vai ajudar melhor você a fazer essa escolha. Então vamos lá, para você que escolheu aqui, ó, a pirâmide verde do quartzo, né? Que tem a cura pela verdade, né? Qual que é o anjo, a energia, né, gente? Eu falo anjo, mas é energia, uma energia mais superior, de frequência mais alta, que pode contribuir com você nesse processo seu de despertar e expansão. Arcanjo Sandalfon, né? Lembrei da Sheila agora, uma das nossas integrantes da equipe de sol do Comando Cristalino, né? Ela adora esse arcanjo, né? Ela fala que ele usa as sandálias da humildade. Vou mostrar a foto aqui para vocês, a imagem lá, a sandalinha, né? Da humildade. Esse aqui é o arcanjo Sandalfon. Um arcanjo realmente bem amoroso, né? Boa noite, Dani. Ah, bacana, bacana. E o que o arcanjo Sandalfon fala para nós? Para você que tirou, né? Presente de Deus. Nós, anjos, trazemos presentes de seu Criador. Abra seus braços para receber. Gente, isso aqui é uma delícia, viu? Todas as vezes que eu faço alguma tiragem para mim específico, que eu já tirei essa carta aqui, que fala de presente, chega mesmo. Chega uma coisa que eu percebo claramente que é um presente. Muitas vezes é materializado mesmo. Isso já aconteceu comigo. Então, firma aí a energia, manifesta que chega. E aí, a carta do tarô para você é a carta dos 5 de copas. 5 de copas fala de questões emocionais. Quando você não vê o que tem de bom numa situação, você só vê aquilo que tem de ruim, né? Normalmente é assim, ó, tem as copas aqui na frente, caídas, né? E as copas que estão em pé vêm atrás. Olha lá. Então, é como se a pessoa só visse aquilo que foi derrubado, aquilo que foi, né, desfeito, e não consegue ver aquilo que é bom para ela. Não é a roupa da pessoa, é uma roupa bem pesada, escura, né? Demonstrando esse cansaço, esse peso, essa energia densa, tá? E isso deve estar acontecendo com muita gente mesmo, porque esse portal, para que ele traga luz para sua vida, ele precisa te mostrar suas sombras, né? Normalmente é assim. Não que seja sempre assim e que se faça cura somente assim, mas é uma cura muito comum, né, para nós fazermos ela dessa forma. Isso é também uma coisa dogmática também, viu? Isso vem muito do cristianismo, para que a gente possa chegar ao reino dos céus, a gente tem que passar muito sacrifício aqui na Terra, né? Jesus morreu na cruz, né? Mentira, porque não morreu nada na cruz. Isso realmente é uma criação, né, de engano, para que a gente passe a vida inteira achando que a gente tem que se sacrificar. E por isso, então, a gente entende que as curas sempre têm que partir da sombra. Mas não é assim. Só é assim porque a gente acredita que é assim. O budismo, por exemplo, não fala isso, né? Outras religiões ou filosofias às vezes falam de coisas diferentes. Depois vocês vão pesquisando para ver. Não precisa ser só pelo sofrimento. E essa carta dos 5 de copas, ela tem uma pessoa olhando para frente, um rio. Lembra do sonho, né? E um rio aí. E do outro lado, um castelo e um arco-íris. E veja só,
para essa pessoa chegar do outro lado, né, ela viver essa situação que ela está vivendo e superar essa situação, né, ela precisa atravessar o rio. E o rio representa as emoções. E aqui é o 5 de copas que fala de emoções. Eu acredito que quem tirou isso aqui está se identificando com as suas feridas emocionais em algum nível, tá? Seja rejeição, abandono, traição, injustiça, humilhação, ok? Possivelmente o que você está sentindo tem a ver com essas, que a gente chama de feridas existenciais, em algum nível, tá? Porque as pessoas muitas vezes falam, mas eu já curei isso. Gente, não curou não, porque isso vai levar uma vida. O que você vai fazer é começar a enxergar isso por outras perspectivas, com menos dor, mais clareza, e vai limpando isso. Mas isso demora ainda, tá? Isso demora. Sempre pode aparecer alguma coisinha aí. E aí, o que completa, para completar essa leitura do tarô, eu trouxe o baralho cigano, o baralho, na verdade esse aqui é o Gilden, né? Mas é um baralho tipo cigano mesmo, tá? E a carta que veio é a carta da mensagem, aliás, é a carta, né? Essa carta chama carta, aqui ó. E normalmente vem com uma mensagem. E o que é essa mensagem? Essa mensagem pode ser uma mensagem como, por exemplo, essa que eu estou trazendo para você, para te esclarecer em vários aspectos, essa que eu postei lá no YouTube, com todos os detalhes do sonho e das energias. Pode ser uma mensagem que você tenha recebido do seu gêmeo, pode ser uma mensagem que você recebeu de outras formas, pode ser uma intuição, tá? Então aqui eu vejo que é importante que você fique atento ou atenta às mensagens, né, que possivelmente vem por esse campo do extrafísico, tá? Que fala de energias, que fala de espiritualidade. E aí, então, a gente tem mais uma mensagem aqui, porque eu trouxe também o tarô dos anjos. E esse tarô, a carta que eu tirei, é o Valete de Ar, que fala de uma pessoa com lógica, uma pessoa honesta, no polo positivo, né? Impulsivo, curioso. E a mensagem fala o seguinte: informação desafiadora. Só para vocês saberem, o Valete de Ar é a carta do tarô que o significado, o conceito dela é o mensageiro, tá? Só para vocês verem a conexão, né? Então, de repente, essa mensagem aqui, né, pode ser essa aqui. E aí diz assim: informação desafiadora, atrasos ou mudanças de planos, verdade contada sem delicadeza. Eu lembro também de quando essa carta saiu para mim, eu ficava morrendo de medo. Eu ficava assim, meu Deus, o que vai acontecer dessa vez? Será que vai acontecer uma coisa ruim? Será que isso? Será que aquilo, né? Gente, eu vou falar para vocês, realmente vinha sempre uma verdade contada sem delicadeza e não era boa. Não era boa. Não vou mentir para vocês, não. Era ruim de ouvir, era difícil. Quando eu não tenho mais tirado essa carta, mas eu lembro que sempre era uma coisa que me fazia assim, me sentir, ativar essas feridas emocionais que eu estou dizendo para vocês, tá? E aí, inicialmente era muito ruim, né? Mas depois ficava ok, porque depois que eu fazia as curas, me libertei daquilo, né? Mas esse processo, não, você sabe, né? Quem me acompanha aí sabe, eu não fico de enrolação, né? Filosofando, de ilusão e romantismo, não. É por aí mesmo. Quem escolheu então quartzo rosa, vamos lá? Vou beber uma água aqui e passar pro próximo. E aí, gente, ó, a hora que eu terminar a leitura de cartas, eu vou dar um tempo aí pra vocês me fazerem perguntas. Então já vai anotando, aí repente você tá ouvindo eu falar, ver uma ideia, um pensamento, uma dúvida, né? Ou se vocês quiserem também fazer colocações, tá?
Então vamos lá. Para quem escolheu o segundo montinho, qual que é o arcanjo? Arcanjo Gabriel, o arcanjo do raio branco, né, que traz consciência divina, que traz também mensagens. Ó, nós estamos cheios de mensagem aqui hoje. Diz assim: liderança. É hora de você assumir seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. Ontem, na reintegração de alma, essa carta saiu, né? Ontem nós fizemos uma reintegração de alma muito bacana. Toda segunda, viu, gente? Toda segunda nós temos reintegração de alma e, inclusive, não temos mais agenda para esse ano, já tem um tempo que não tem mais. Aí eu abri, eu acho que eu tinha aberto inicialmente 3 vagas e depois abri mais 2. Eu sei que já acabou e realmente agora nem tenho dia mesmo para fazer. Então, eu estou fazendo na segunda e na quarta reintegração de alma. Só nessa quarta agora que não tem, do dia 12/11, que vai ser o 3º workshop, que nós vamos trabalhar com as polaridades, visto que isso é a energia mais propícia aí do portal 1111. Então, nós vamos aproveitar essa energia para a gente trabalhar isso aí, ok? Então, não tem. Mas para 2026, eu acho que eu ainda tenho uma vaga para janeiro, se não me engano, acho que uma também para fevereiro, e devo ter 2 para março e 2 para abril. Aí depois, maio para frente, aí não, a agenda ainda não foi nem aberta, né? Então tem vaga sim. Mas o que vai acontecer, né? Vai chegando dezembro, vai chegando janeiro, o pessoal já vai marcando lá. Então, se você acha bacana a reintegração de alma, já agenda agora esse ano, né? Porque, inclusive, depois a gente sempre tem aí uma mudança aí, então é importante. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para você que tirou a pirâmide rosa, né, do quartzo rosa. Arcanjo Gabriel falando para você retomar o seu poder pessoal, sua liderança e guiar os outros com amor, ok? Então vamos agora para o tarô. O tarô vem com o As de Paus. O As de Paus, ele fala de um início de conexão mais profundo do que você já tem até o momento com a sua alma. Mas veja aqui, ó, é uma mão segurando um bastão, né? Então é como você aprofunda mais no seu ser, né? Na sua verdade, tem uma conexão maior, é um equilíbrio maior, né? Então é quando a sua alma está te chamando, As, né? Está começando, quando a sua alma está te chamando para fazer um mergulho mais profundo na conexão com ela. Por isso, né, a mensagem aqui do poder pessoal. Normalmente, quando a gente faz esses mergulhos, eles vão realmente trazer um poder pessoal maior, onde a gente consegue fazer o nosso trabalho que a gente tem que fazer, né? Seja ele conosco mesmo, seja ele com a família, mas seja ele o propósito de alma, um trabalho profissional, mas que tem mais poder pessoal. Né? Você está mais forte frente àquilo, mais clareza, né? Com essas feridas emocionais aí já num nível melhor, né? Que não te abale tanto, tá? Então é um chamado também, tá? É um chamado, porque inclusive Arcanjo Gabriel é isso, né? Esse é o arcanjo que dizem que avisou para Maria, né? Que ela ia ter o filho Jesus, né? O Yeshua. Então ele normalmente ele vem dentro do arquétipo, né, do Arcanjo Gabriel, é sempre trazendo consciência, mensagens que trazem consciência para as pessoas. Então aqui é isso, faça um mergulho maior, mais profundo, é hora de você olhar mais ainda para dentro de você, né, e se conhecer mais, para você ter maior poder pessoal em qualquer nível e setor da sua vida. Ah, Priscila, mas como que eu faço isso?
Tá? Eu não tinha nem visto a carta quando eu fiz essa pergunta, mas essa carta aqui já está respondendo isso. Inclusive, essa carta é de número 11, que é aqui do Gilden, do baralho. É um chicote. Né? Então, como que eu mergulho profundamente na minha alma? Né? Como eu disse para vocês, a gente tem que tirar da nossa frente essas sujeiras, né? A gente tem que limpar o nosso campo, limpar as nossas crenças, né? Limpar as conexões tóxicas que a gente ainda traz, né? Ou conexões kármicas, como a gente conhece aí por esse nome, né? O nome mais comum, conexões kármicas. E no meu caso, o que eu posso oferecer para vocês nesse sentido é sempre a reintegração de almas, né? É onde a gente faz o resgate das consciências perdidas, o resgate dos fractais de alma e faz toda a cura nesses fractais, reacopla em você, tá? Isso no seu campo vibracional, no campo entre você e o seu gêmeo, tá? Ou entre você e alguma outra pessoa que você queira também. E é isso mesmo, esse chicote aqui mesmo, né? Transmutando, queimando, né? Esse chicote, ele representa essa coisa, né? Do bater, do estalar, né? Que você muda a vibração, você transforma, tá? É como se fosse a própria energia da transmutação. E é isso que você precisa fazer. Chicotear essas coisas que estão te atrapalhando. E aí, então, vem a carta dos anjos, o tarô dos anjos, que fala, a carta 6 de ar, 6 de espadas. 6 de espadas fala de travessia. Ontem também na reintegração saiu sobre travessia. E diz assim: as coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Faça uma viagem. Normalmente, quando fala faça uma viagem, não necessariamente uma viagem mesmo, né? Mas sair de uma situação e ir para outra situação, né? Então, esse processo de estar de um lado com uma consciência e passar para outro lado com outra consciência mais expandida seria essa viagem. A carta aqui, ó, mostra um barco num rio, né? Então, quando você está do lado de uma margem e você precisa ir para outra, né? Você tem que atravessar o rio, fazer aquele percurso, aquela viagem. Vocês viram quanto de rio tem aqui? No meu sonho tinha o rio, no primeiro montinho o rio, agora de novo, né? E para quem escolheu, na verdade, a pirâmide transparente, o terceiro montinho. Vamos lá? Arcanjo Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Com bênçãos ocultas bênçãos ocultas que você logo entenderá. E esse anjo, né, o Jeremiel, ele também tem conexão com essa chama violeta, essa chama da transmutação. Aí, ó, olha que bacana. Essa leitura cresceu, né? Começou lá nas feridas emocionais, depois já veio aqui uma clareza, as coisas melhorando, e agora parece que já está falando também de um nível mais pra frente. E eu acho que bate muito também com as pedras, gente. Não sei se vocês repararam isso, né? Porque o primeiro precisa de muita cura, muita cura. O segundo aqui já fala de uma questão da alma, uma questão mais amor, né? Expansão do cardíaco. Agora vamos ver se essa segunda aqui fala dessa expansão, né? Aqui da pirâmide translúcida, né? Uma coisa mais cristalina. Vamos ver, né? Vamos ver se é isso mesmo. E aí vem um arcano maior no tarô, que é a Rainha de Espadas. Rainha de Espadas. Rainha de Espadas no polo positivo, ela é muito certa do que ela faz, do que ela quer, né? E faz escolhas assertivas, tá? É mais racional,
mais racional, não é enganada fácil, tá? Mas no polo negativo é aquela pessoa que corta as coisas rapidamente, não é impulsiva, não é muito racional, mas um racional sem sabedoria, tá? E no polo positivo ela tem sabedoria, ok? Vamos ver aí. A carta de apoio é a carta dos lírios. Carta dos lírios. Então tá falando realmente de esse acompanhamento aqui, né? Tava lá nas feridas emocionais, depois, vocês lembram aqui, ó, a carta dos 5 de copas, né? Feridas emocionais, as mensagens. Aí depois veio aqui, ó, conexão mais profunda com a alma. São os processos mesmo, os níveis que a gente vai, né? Sai de uma coisa mais densa, mais pesada, já começa a se conectar, limpa isso, né? Aí começa a se conectar com maior clareza com a alma, até que a gente chega num nível de rainha. O que que é isso? É um nível com maior clareza. E aí a rainha também representa o corpo mental superior, né? Quando ela tá no polo positivo. E lembra, não sei se vocês todos estavam aí, né? Mas quem está assistindo a live por completo vai ver que eu estava falando exatamente disso, né? Que possivelmente essas energias de agora estão te ajudando o divino feminino a sair do mental inferior, que seria o lado negativo dessa rainha, que tem as feridas emocionais, né? E que não está tão conectado à alma, e para o corpo mental superior, né? Utilizar mais este corpo, que é um corpo que tem uma maior clareza, um maior discernimento, tá? Então é muito isso. Realmente combinou aqui, né? Essa escadinha aqui. E os lírios, né? Os lírios falam de leveza, de paz, de tranquilidade, né? Os lírios combinam muito com essa pirâmide translúcida aqui, né? Essa leveza, essa paz, essa tranquilidade, essa clareza do que você está vivendo, do que você está passando, tá? E aí, por final, na mensagem do Tarot dos Anjos, vem 9 de ar ou 9 de espadas. Ó, olha que interessante. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar. Normalmente, quando a gente vivencia esse processo que está se apresentando aqui nesses 3 montinhos, é quando a gente ainda tem muitos karmas. Vou chamar de karmas para vocês entenderem. Mas o que é isso? Conexões ainda mal resolvidas. Né? Coisas que não estão resolvidas dentro de você em relação a alguém ou a alguma situação, seja ela profissional, seja ela emocional. Não é só especificamente com a chama gêmea, né? Mas também com a chama gêmea no sentido de ter muitas dúvidas ainda, se essa conexão no que vai dar, se vai dar num encontro na fisicalidade, ou o que esse gêmeo pensa, ou o que está acontecendo comigo em relação a isso, né? Dúvidas, coisas que não se esclareceram, que não finalizaram, que você sente que existe algo que você ainda olha para trás. Tá? Algo que você precisa resolver que está, entre aspas, no seu passado. Né? Seja de outras encarnações, seja dessa experiência atual, mas que você já passou por aquele momento, mas você traz esse momento até agora e não resolver ele por completo. Isso seriam os karmas, tá? E quando a gente ainda está nesse processo, que eu costumo chamar de dinâmica de chamas gêmeas, porque a dinâmica que traz o processo kármico, depois que você finaliza a dinâmica, você entra num processo muito mais leve, agradável, e aí você vê que o que ainda tem de karmas é com outras pessoas, e coisas mais brandas, mais tranquilas de serem resolvidas, não é aquele período pesado, né? Quando esse período vai finalizando, ou de repente quando ele realmente finaliza, o próximo momento que você vai viver é esse momento aqui, de maior clareza, de maior lucidez, ou você está entrando nesse momento, saindo
do processo kármico aí mais pesado, digamos assim, ou você já está nesse novo ciclo, né? E mais iniciando esse novo ciclo, e aí você ainda tem guardado na sua memória celular muita situação difícil. Toda vez que você tentou resolver as coisas, toda vez que você achou que você estava certa, que você estava tendo clareza de um fato, você daí a pouco percebia que não estava, que você estava, digamos, enganada, né? Ou que você achava que já tinha liberado muitas coisas e não tinha, você achava que o gêmeo ia voltar e não voltou, né? Enfim, com relação ao propósito, profissões, ou seja, você se percebia nesse momento anterior aqui dessas duas leituras anteriores, sempre muito difícil, com dor, com sofrimento, com algumas crises, algumas catarses, e sempre percebendo assim, poxa, mas parece que eu faço e não acerto uma, né? Mais ou menos assim. E aí isso está tão impregnado em você, que quando você começa a vivenciar esse outro aspecto, você não acredita, né? Você não acredita. E aí essa carta fala disso, ó, esperando o pior. Crenças que se autorrealizam, noites de insônia. Acontece um fato na sua vida, ou aqui no caso, tirou uma carta, esses montinhos, digamos que tenha sido essa carta aqui, né, que fala assim, não, essa aqui não, essa é outra aqui, ó, informação desafiadora, né, atrasos ou mudanças de planos, né, aí começa, que ela até uma batedeira no cardíaco aqui, né? Notícia desafiadora, né, como você já viveu muito isso era ruim, sempre a rejeição, abandono, aquela coisa toda, quando isso começa a sair do seu campo, você volta nessa memória, nesse tipo de atuação frente às coisas, né? Sempre acreditando que vai chegar uma coisa ruim para você, que você vai estar enganada, que vai ter uma notícia negativa. Você acaba voltando e sempre achando que existe o pior naquela circunstância que você está vivendo, na carta que você tirou, na mensagem que você recebeu. Mesmo que você já esteja num processo, já não mais nessa frequência. Mas isso é uma questão de ajuste também. Você precisa, de fato, experienciar coisas boas, muitas e muitas e muitas vezes, para que você tenha certeza de que da agora para frente já não é mais como era antes, né? Isso é fazer essa transmutação nas suas memórias celulares. Agora, se você se vê nessa situação, ela demora até que você transmuta tudo isso e já começa a enxergar, você pode de repente até criar outras crenças, né? E perder muitas oportunidades, enfim, ficar meio estagnado aí, né? O mental, né? Quando a gente fica muito no mental, mesmo sendo mental superior, muitas vezes deixa a gente assim, meio ressabiado com as coisas. Para isso, o melhor de tudo é a gente fazer o movimento de frequenciamento, elevação da sua frequência e expansão do seu cardíaco que a gente oferece no curso Logos Cristalino. Esse movimento faz com que você se conecte ao seu Logos. O que é o Logos? É a sua superconsciência quântica, é o seu eu mais expandido que quer se conectar com você ou já está se conectando com você, mas você não consegue ouvi-lo com clareza. Não consegue estabelecer a comunicação com clareza. E aí, quando você começa o curso do Logos e eleva a sua frequência, isso vai facilitando para você, né? Eu vi a Dani dizendo aí, ó, já está chegando uma mensagem aqui para mim, né? Na semana passada a gente fez uma aula do Logos que eu perguntei, né? A gente até usou o tarô também, né? Eu perguntei para as meninas o que elas fazem com as mensagens que chegam, né? Aquela primeira mensagem, por exemplo, uma imagem, uma intuição. E aí várias deram os exemplos que elas usam, né? E o que foi acontecendo? Algumas já comentaram que daquele movimento que a gente estava fazendo, daquelas cartas que a gente estava tirando naquele momento, já estava chegando, assim, quase que de imediato, né?
um insight, uma ideia, uma clareza sobre aquilo. Coisa que às vezes não acontecia antes, quando estava sem essa habilidade de comunicação com a sua consciência superior, o seu logos, né? Por que que isso antes acontecia e agora não está acontecendo? Porque as meninas que estão no curso, né, elevaram a frequência vibracional. É isso que faz você ter uma melhor comunicação com sua consciência superior, né? Com os mestres ascensos, com os guias, né? E isso que faz você ter uma comunicação melhor. Às vezes as pessoas têm clarividência, se comunicam, por exemplo, com os preto velhos, com os caboclos, né? Com o Exu, com os próprios guias, né? O mentor, e acredita que para se comunicar com consciências superiores, a pessoa já está ok para isso e não entende por que não consegue comunicar, ou às vezes até acha que está comunicando e não está. Por que isso acontece? Exatamente pela frequência. Cada um desses seres, eles estão num tipo de frequência para com você. Não que seja a frequência deles mesmo, porque na maioria das vezes eles têm uma frequência altíssima. Mas eles estabelecem um nível de frequência para com a humanidade, né? E obviamente com você, se for seu mentor principalmente, onde eles, digamos assim, abaixam a frequência deles, né? Para ter um contato melhor com você. E aí você tem facilidade de falar com eles ou de receber insights, intuições. Mas quando você quer elevar mais, você quer expandir mais, você quer entrar no processo ascensional, tá? Ascensão para uma consciência maior, mais elevada, de quinta dimensão, você precisa começar a se unir à sua linhagem, né? Os seres que estão na sua linhagem. Então, os guias, os mentores, é como se eles estivessem mais ou menos aqui. Então, a comunicação fica um pouco mais fácil. Mas a hora que você quer fazer um movimento ascensional, é preciso que você eleve a sua frequência. Muitas pessoas fazem muitas limpezas aqui, né? Retiram muitas crenças e tal, e chega no mental, tá? Superior, ativa esse mental superior, sai dessa dor e desse sofrimento, limpou aqui, né? Boa parte. Sai dessa dor e desse sofrimento, e aí a pessoa fica estagnada nesse lugar e acha que já tá ok para tudo e que não precisa fazer muita coisa, né? Não precisa fazer muita coisa porque não tem mais dor, não tem mais sofrimento, já comunica ali mais ou menos, já tem a intuição mais clara e tudo mais. Então tá ótimo, porque de fato, né, pra gente que não tinha nada, digamos assim, né, nesse planeta, sempre muito impedidos de ter clareza, quando a gente tem essa clareza e já limpa ali muito do nosso campo, é muito natural que a gente acredite que chegamos no limite, né? A gente já, pelo menos por agora, nesse planeta aqui, já estamos ok para ir para quinta dimensão, né? Só que não, gente, só que não. Né? Eu falo para vocês porque realmente eu vivi todos esses processos, né? E eu vejo claramente que não, que você só limpou a fundamentação, a base do seu ser, você só tirou o lixo mesmo, né? Tava suja a casa, aí você limpou. Agora você vai abrir as janelas, deixar o sol entrar, começar a decorar essa casa, né? Começar a colocar mais luzes, ok? Começar a viver uma outra história. E aí você precisa elevar a sua frequência. Elevando a sua frequência, você se conecta com uma comunicação melhor com essa sua linhagem, essa sua consciência superior que vai te guiar da agora por diante. Aí você vai se conectar mais para frente com o logos solar, né? Então pesquisem aí depois o que é um logos solar, né? É uma das consciências mais elevadas que existe aqui para nós, né? Então a gente tem, por exemplo, o Hélios e Vesta no nosso Sol aqui dessa galáxia, temos nos outros sóis, né? Porque cada Sol tem vários seres, na verdade, né? Que tem a frequência altíssima de sétima dimensão para cima, né? E são seres que é mais difícil de se comunicar com eles. E você vai precisar fusionar com esses seres, né? Então, primeiro você tem uma conexão. Você percebe
que esses seres estão ali na sua energia. Você começa a pensar nesse nome, nas cores que esses seres representam através dos raios. Você começa a sonhar, né? Tá sempre ali no seu campo, esses seres cristalinos ou esses seres solares, ok? Ou o seu eu superior, ou sua consciência superior, né? Sua superconsciência quântica. Você vai percebendo isso. Isso é conexão, tá? Conexão. Muitas pessoas acreditam que uma vez em conexão, ok, posso parar por aqui. Já estou nesse lugar. Não, não está. Você está em conexão. Depois você começa a trabalhar, começa a fazer frequenciamento, né? Começa a limpar mais um pouco do seu campo, umas coisinhas mais ali que você não tinha visto, que já se refere ao movimento mais estelar, cósmico da consciência. Nesse nível, você começa a se lembrar dessas outras coisas e tudo mais. E aí você vai fazendo o quê? Você vai entrelaçando com a energia desse ser cristalino, desse ser solar, ou dessa superconsciência quântica, da sua linhagem, né? E aí depois de um tempinho, aí você eleva mais a sua frequência e aí você fusiona parcialmente com esse ser. O primeiro ser que você precisa fusionar energeticamente para que você comece o processo ascensional é a sua chama gêmea, né? Então, para o processo ascensional acontecer e você fusionar com a sua linhagem de consciência superior, você precisa ter fusionado pelo menos com a sua chama gêmea. Normalmente é com a chama gêmea e com os seus demais fractais. Para isso, o que você precisa fazer? Resgatar os seus fractais de alma e os seus fragmentos de consciência. Porque se você estiver fragmentado, você não tem potência para subir. Entendem isso? Né? Imagina uma pessoa falar assim, né? Imagina uma coisa picadinha em pedaços, né? Só tem um pedaço seu. Né? E aí como é que você sobe? Você não tem potência de luz, potência energética para subir. Não sobe, gente. Não sobe. Né? Fica ali no mental achando que ó, tudo lindo e maravilhoso, até que acontece um fato bastante desafiador que te faz mexer aí, né? Com as suas né? Dá aquelas quedas assim, né? Que a gente tem de repente assim, um grande insight, ou um grande engano, ou um grande susto, ou a gente toma consciência de que realmente aquele lugar já não é bacana e busca crescer por tomada de consciência, que eu acho que isso é o melhor, né? A gente não precisa mais ficar esperando as coisas ruins acontecerem para impulsionar, porque senão sempre vai ser assim. Então você pode pedir para você interiormente, né, para sua consciência superior te ajudar a crescer, a subir, a elevar, a expandir, te mostrar qual o caminho que você precisa percorrer, né? Se você deve fazer uma cura com uma técnica, um curso, como eu estou dizendo aqui para vocês, mas para que você possa trilhar o seu caminho a partir da consciência sobre essa estrada, essa jornada, e não a partir do desafio, né? Que é normalmente algo ruim, né? Que mexe muito com a gente. Então é isso que acontece quando a gente vai crescendo e subindo e elevando a nossa consciência. Mas esse nível mental, muitas vezes, ele faz isso mesmo, né? Ele deixa a maioria das pessoas num movimento muito confortável e comodista também, né? Fica acomodado ali. Então tem que ter muita atenção nisso, ok? Bom, gente, eu acho que eu já ofereci para vocês tudo que eu poderia oferecer hoje. E eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida, né? Porque se tiver dúvida, vocês me perguntem. Caso vocês não queiram me perguntar aqui agora também, vocês podem entrar para o grupo de perguntas, né? Eu tinha feito esse grupo, acho que o ano passado eu fiz um grupo, ficou muito bacana, eu fiz uns 4 lives depois respondendo as perguntas que tinham lá, tinham muitas perguntas. E aí eu resolvi abrir esse ano de novo, mas o pessoal tá meio devagar. Então, se você também quiser entrar nesse grupo, você pode colocar só perguntas, não é um grupo de conversa. Porque se você conversar, eu perco a pergunta que você deixar lá, né?
Aí você pode entrar, possivelmente você deve estar em algum grupo meu, então é só você ir lá naquela parte da comunidade que você vai ver o grupo, pede para entrar, eu vou te autorizar e você pode colocar a sua pergunta lá. Se você quiser, pode também colocar a sua pergunta aí agora, ok? Enquanto vocês vão pensando ou digitando a pergunta de vocês, eu quero mais uma vez dizer para vocês que amanhã, dia 12/11, nós temos o terceiro workshop desse ano, possivelmente eu acho que vai ser o último, no qual nós vamos trabalhar essa questão do espelhamento, das polaridades com ativação de cura e também trazendo bastante consciência para esse momento dessa energia do 11/11. Do último workshop, né, eu até trouxe o Dr. Sérgio Felipe com informações sobre neurociência e espiritualidade para trazer mais informações para vocês, né, conhecimento. Aí dessa vez também vou trazer mais alguma coisa assim. E aí depois a gente faz então a cura, ok? Possivelmente nós vamos fazer a cura com a energia dos sirianos, dos códigos que são frequências emitidas por algumas letras, palavras, tá? Que eu recebo deles, né? Já fiz até algumas ativações, né? O combo Eu Sou tem esses códigos. Eu acho que eu vou fazer essas curas amanhã com isso, porque tá muito presente essa frequência, mas vamos ver, né? Essa noite possivelmente eu recebo mais informações a esse respeito. E amanhã eu trago para vocês essas curas e esses códigos, de que forma for, né? Mas vão estar presentes ali os nossos amigos sirianos, que são incríveis, né? São incríveis. Vocês não querem me perguntar nada não, gente? É isso mesmo? Todo mundo sabe tudo? Ninguém tem dúvida? Todo mundo ok? Falei tudo que estava em dúvida aí? Respondi as dúvidas? Como é que é isso? Ah, por nada, meu xará, Pri. Por nada, eu que agradeço a presença aqui, viu? Gratidão aqui e nas reintegrações, né, que você sempre participa, né, de forma gratuita, viu, gente? Na segunda-feira vocês podem participar para conhecer, para receber curas também de forma gratuita. E aí vocês vão vendo se gostam desse trabalho, né? Para depois contratarem especificamente para vocês, né? Então tem essa opção também de conhecerem o trabalho, né, antes de contratar, ok? Então é isso, meu povo. Se não tem pergunta, eu vou dar tchau, né? São quantas horas? Não sei. Vou dar um tchau para vocês. 10 horas. Vão lá no YouTube, ler lá o texto, ver as informações que eu trouxe. Me chama no WhatsApp e faz a sua inscrição para amanhã. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho que a gente vai fazer. A energia está muito boa. Ah, obrigada, obrigada. Muito, né? Muito determinada, muito... Eu trabalhei com educação, né, Priscila, muito tempo, né? Fui professora de ensino superior e também coordenadora de professores, diretora de professores, né? Então, eu fazia muito isso, né? Cursos, palestras, foram só 20 anos. Então, acho que isso me deu essa energia, esse tipo de coisa, né? Estou sempre ensinando, na verdade, né? Por isso que meus textos são grandes, as minhas lives são profundas, né? Acho que, possivelmente, tem muito a ver com isso também, né? Essa didática. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até a próxima live, ou melhor, até amanhã, hein? Dia 12, bora lá fazer o nosso workshop. E aí você entra pro grupo de prosperidade e já começa a trabalhar essa energia em você, tá legal? Beijos, até a próxima.